A Libra caiu ao menor nível em 3 semanas e o Banco da Inglaterra já indicou que pode cortar juros já em agosto se o mercado de trabalho continuar fraco. Isso aumenta a incerteza para que empresas que dependam de crédito consigam se estabelecer. Já nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, é aquele que desempenha um papel crucial na economia americana, gerenciando a política monetária e promovendo a estabilidade do sistema financeiro. Eles mantiveram a taxa entre 4,25% e 4,50%, mas os mercados já estão precificando o primeiro corte em setembro. E a tua empresa? Ela está pronta para lidar com esse jogo de segura e aponta das taxas de juros entre o Reino Unido e os Estados Unidos? Enquanto o acesso ao crédito segue cada vez mais apertado? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como processos eficientes e indicadores internos podem se transformar no seu escudo estratégico contra a pressão financeira global. Eu sou Fernanda Longar, consultora de processos e pessoas, e nesse canal a gente fala sobre como tornar a tua gestão mais leve, mais clara, mais eficiente. Hoje o tema é urgente: como proteger sua empresa quando o custo do dinheiro sobe e o acesso ao crédito fica mais apertado. Com juros altos, cada erro custa mais caro, cada atraso pesa mais, cada retrabalho impacta direto no fluxo do caixa. E talvez o que esteja te sufocando hoje não seja a falta de faturamento, mas sim a falta de organização para manter o teu caixa saudável. O que tem drenado o seu caixa hoje? Uma despesa inevitável, um processo mal resolvido? A gente precisa parar para analisar. As pequenas e médias empresas são as mais impactadas porque dependem de capital de giro e têm menos margem para erros. Elas não têm tempo nem estrutura para ficar testando no escuro. E é aqui que o processo vira uma arma estratégica. Um processo bem estruturado. Ele reduz o desperdício, ele evita retrabalho, ele elimina esperas desnecessárias, ele aumenta a previsibilidade das entregas. Traduzindo, isso significa menos urgência, menos improviso, menos dependência de crédito emergencial. Sabe aquela sensação de remar sem sair do lugar? Muitas vezes ela nasce de um processo desorganizado e não da falta de esforço. Se ao invés de você correr atrás do prejuízo, você construísse uma operação que antecipa e neutraliza riscos antes mesmo deles aparecerem, como seria? Mas não para por aí. Existe outro ponto crítico que poucas empresas observam com atenção. Como você decide onde você vai cortar os seus gastos? Aonde você vai investir? Aonde acelerar? Aonde segurar? Muitas empresas ainda tomam esse tipo de decisão baseadas na sensação. Eu acho que está pesando aqui. Parece que o comercial caiu. Mas sem indicadores claros, você não gerencia nada, você só chuta. E quando você chuta, você corre o risco de cortar onde não deveria, ou então de continuar apostando num gargalo disfarçado. Indicadores não precisam de planilhas complexas. Você pode ter indicadores como o tempo médio de uma entrega, a taxa de retrabalho, o nível de inadimplência, conversões de propostas em vendas. Esses números contam histórias que o caixa não revela sozinho. Eles mostram onde o fluxo trava, onde o esforço não retorna e onde uma pequena melhoria pode gerar grande economia. Que decisão da sua empresa hoje está baseada mais na percepção do que nos dados? É comum o empresário confiar no feeling para tomar decisões. Afinal, ele conhece o negócio dele, ele conhece o mercado, ele conhece o seu cliente. Mas a verdade é que um cenário de juros altos e crédito escasso, confiar apenas no seu instinto é um risco grande demais. Sejamos práticos. Se você não mede o tempo médio do seu ciclo de venda, como você vai saber se o time está ganhando eficiência? Se você não acompanha a taxa de inadimplência, como você vai antecipar um problema de caixa? Se você não monitora o retrabalho, como você vai reduzir o desperdício? Sem dados, tudo vira opinião. Com dados, você constrói critérios. A gestão precisa sair do modo achismo e entrar no modo análise. E mais, indicadores permitem que você delegue com segurança, identifique gargalos,
A gestão precisa sair do modo achismo e entrar no modo análise. E mais, indicadores podem permitir que você delegue com mais segurança. Você consegue identificar gargalos antes que eles virem uma crise. E você consegue também se preparar para captar recursos com mais inteligência e menos urgência. No momento onde o crédito está caro, saber exatamente onde a tua operação respira e onde ela está sendo sufocada é o que separa as empresas que sobrevivem das empresas que prosperam. Você não precisa virar um analista financeiro, mas você precisa sim saber quais são os números que sustentam ou que enfraquecem a sua tomada de decisão. Já parou para pensar? Quais os 5 indicadores que você acompanha toda semana? Se você teve que pensar por mais de 5 segundos, já tem um bom motivo para continuar comigo até o final desse vídeo. Deixa eu te contar agora um caso real. Eu trabalhei numa empresa de serviços, estava sentindo o peso dos juros altos. Eles tinham boas vendas, mas o ciclo de recebimento era muito longo. Ou seja, precisava de crédito para manter a operação rodando. O que a gente fez então? A gente mapeou o processo de atendimento até a cobrança, ou seja, o processo completo. A gente identificou onde o prazo se perdia, criamos um padrão de negociação com pagamentos parciais e instalamos um dashboard com 4 indicadores simples de fluxo e previsão de entrada. O resultado foi uma redução de 35% na necessidade de crédito bancário em 2 meses. Instalamos um dashboard com 4 indicadores simples de fluxo e previsão de entrada. O resultado foi uma redução de 35% na necessidade de crédito bancário em só 2 meses. Melhoria na previsibilidade do caixa, redução no tempo médio de resposta ao cliente, o que também aumentou a taxa de recompra. Mais do que economizar, a empresa ganhou tranquilidade para planejar com mais confiança. A sua operação atual, ela gera tranquilidade ou tensão? Juros altos não dão aviso, mas seu processo pode te dar muitas indicações. Quando você estrutura a sua operação com clareza e começa a medir o que importa, você toma a decisão antes da dor apertar. Não espere o banco dizer que o limite acabou para você começar a agir. Não espere que o faturamento caia para perceber que faltam indicadores. Agora eu vou te passar um checklist prático para você aplicar hoje mesmo. Seu fluxo de caixa está projetado para os próximos 3 meses? Você sabe quanto tempo a sua operação sobrevive sem crédito? Você tem um plano B se um cliente grande atrasar o pagamento? Seu time comercial sabe negociar prazos que ajudam o seu caixa? Seus processos têm padrões que evitam urgências e desperdícios? Agora, se tudo isso ainda parece confuso e você precisa de ajuda para estruturar seus processos e criar um plano que funcione nesses tempos incertos, me chama aqui ou clica no link da descrição para conhecer a minha consultoria. E não esquece, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa sair do sufoco com mais estratégia e menos sofrimento. Eu te encontro no próximo vídeo.